Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos resolver algumas questões de português. Eu fiz a pergunta no nosso grupo se vocês queriam que o próximo vídeo fosse sobre questões de legislação ou de português, e pouquíssimas pessoas pediram de português. Então eu resolvi trazer para testar o conhecimento de vocês. Será que vocês estão confiantes em português? Vocês estão bem em português? Vamos ver. A gente vai fazer da mesma forma que fizemos no último vídeo, tá? Eu não vou ler, vou dar um tempo para vocês responderem e depois eu trago a resposta certa. Vamos só ler o enunciado. A regência verbal em sua matéria-prima eram, literalmente, múmias egípcias moídas. Essa frase revela que acertou quem marcou, letra A. Vamos entender o porquê? A construção múmias egípcias moídas, aqui, múmias egípcias moídas, é um predicativo do sujeito sua matéria. Vamos entender por quê. Eram é um verbo de ligação. Qual o sujeito? O que eram? A sua matéria-prima. Eram o quê? Múmias egípcias moídas. Nós vamos observar aqui, ó. Eram, o verbo de ligação. Múmias egípcias moídas é o predicativo do sujeito de sua matéria. Por quê? Porque isso aqui dá uma característica a isso aqui. E o predicativo do sujeito é isso. É quando dá uma característica ao sujeito. Porque nós temos o eram, que é um verbo de ligação. Então, eu deixei aqui para vocês alguns verbos de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, tornar-se, andar, viver, encontrar-se. E aqui é tornar-se. Tornar não é verbo de ligação. Isso aqui eu aconselho vocês a gravarem, tá? Aconselho vocês a gravarem isso aqui. E aqui eu dei um exemplo para vocês entenderem mais do predicativo do sujeito. Os alunos estavam atentos. Estavam é o verbo. Quem estavam? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito. Estavam o quê? Atentos. Atentos é o predicativo do sujeito. É o predicativo de aluno, pois ele está dando uma característica ao sujeito. Ok? Vamos adiante. Porque aqui é só uma revisãozinha mesmo, tá? Aqui ele deu um texto, mas a gente não vai precisar ler o texto, porque ele está pedindo só sobre isso aqui. Considerando o fragmento adaptado, é possível observar menor número de faltas dos empregados e produtividade em alta. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a correta classificação das palavras sublinhadas. Acertou quem marcou. Letra A. É um verbo de ligação. D é uma preposição. E é uma conjunção. Vamos lá. Verbo de ligação, ser. D, preposição. E aqui eu coloquei algumas preposições para vocês. A, para, com, de, ante, até, entre, sobre, desde, após, perante, diante. E é uma conjunção coordenativa aditiva, pois ele está adicionando algo à frase, ó, falta dos empregados, aditiva, mais, e, produtividade. Vamos adiante. Essas aqui estão bem fáceis. Conforme as questões forem passando, a gente vai ficando um pouquinho mais difícil. Aqui é para a gente relacionar a coluna desses daqui com esses daqui. Ficou meio apertado, né? Aqui ficou meio confuso, mas é pra gente relacionar essas palavras com essa coluna aqui. Vamos lá. O número 1 é adjetivo, o 2 é advérbio, o 3 é um pronome e o 4 é um substantivo. Demanda, esta, suficientes e não. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Acertou quem marcou? Letra E. E vamos entender o porquê.
Aqui eu trouxe os artigos. Isso aqui, gente, tira um print. Tira um print dessa tela, que isso aqui é importante pra gente saber, tá? Mas vamos voltar à questão pra gente ver na questão. Substantivo. Demanda é um substantivo. Por quê? Porque nós podemos falar a demanda, ok? Tudo que a gente conseguir colocar um artigo na frente vira substantivo, tá? Deixa eu trocar de cor aqui pra gente ficar diferente. 3. Pronome. Está. Por que está um pronome? Ó, pronome demonstrativo. Esta. Este, esta, estes, estas. E aqui eu botei todos os outros pronomes. Está é um pronome. Opa. Adjetivo. Suficientes. Suficiente é um adjetivo porque ele está qualificando alguma coisa. É que a gente não parou para ler o texto, mas suficientes. Vamos lá, vamos entender por que suficiente não é um substantivo. Porque no texto, vamos ver, linha 3. Linha 3, suficiente. Ó, não ter conseguido assinaturas suficientes. Aqui, ele é um adjetivo porque ele está caracterizando as assinaturas. Mas se fosse o suficiente, não seria mais um adjetivo, seria um substantivo. Isso é importante de vocês gravarem. Quando entra um artigo, vira substantivo, tá? Mas aqui, ele está com o papel de adjetivo. E por último, o advérbio não. Por que não é um advérbio? É um advérbio de negação. Tá? Vamos adiante. Aqui nós temos que ler o texto. Então, pra gente... Como aqui não apareceu o texto, eu separei aqui do lado. É o seguinte. Nós temos que compor com tem, com acento ou não. Eu vou botar o texto aqui pra vocês, ó. É aqui que vocês têm que colocar. Aqui. 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 Opa. Nas linhas, tá? É pra vocês substituírem os tens nas linhas. Eu vou dar um tempinho pra vocês e depois a gente vai responder. Vamos lá. E aqui acertou quem marcou letra E. Por quê? Porque quando for plural, a gente tem que colocar o acento. Quando não for plural, do verbo ter, é sem acento. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse setor, muitos têm dificuldade. Ó, tem com acentinho, porque é o quê? Muitos. O maior esforço nesse sentido tem sido... Aqui é o esforço, então não precisa de acentinho. E aqui, além do Brasil, tem pilotos. Por que esse aqui é com acento? Porque ele está se referindo aos pilotos, ok? E era só 3, né? Aquilo ali devia ser para uma outra questão, senão esse aqui vocês ignorem. Vamos adiante. A gente não vai ler o texto. Aqui, o importante é essa parte aqui. Em fevereiro deste ano, o aluguel na cidade foi considerado o segundo mais caro do país, atrás apenas de Londres. Assinale a opção correta quanto às classes de palavras das expressões mencionadas. Acertou quem marcou? Letra C. Em fevereiro é uma locução adverbial de tempo. Vamos ver aqui. O que é uma locução prepositiva? Aqui eu dei um exemplo das locuções prepositivas. Acima de, abaixo de, a fim de, apesar de acordo com, devido a, em frente a, longe de, ao invés de e junto de. Ok? Por quê?
Porque aqui ele disse que do país é uma locução prepositiva, e não é. E atrás apenas também não é preposição, uma locução prepositiva. Ok? E aqui ele falou que deste ano é um complemento nominal. Só que aqui, deste ano não é um complemento nominal. E a gente vai entender aqui por quê. Nesse caso, deste ano é um adjunto adnominal. Vamos ver a diferença de um adjunto adnominal e de um complemento nominal. Aqui a gente não precisa ler o texto, vamos ler só esse trechinho aqui, tá? Agora não pago mais aluguel. E sobra mais dinheiro. Mas aqui fica muito frio no inverno, vou ter que colocar carpete. E também não dá para tomar banho. Com base nesse texto, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Acertou quem marcou? Letra B. Por quê? O termo mães aqui indica uma oposição entre a vantagem financeira de não pagar o aluguel e a desvantagem do frio no inverno, revelando um contraste entre aspectos positivos e negativos. E não precisa de muita explicação. Vamos pelas eliminações. A palavra também, na última frase, tem a função de intensificação? Não, também tem o valor de adição, não de intensificação. Intensificação seria muito ou bastante. A conjunção e no trecho e também não dá para tomar banho. Marca uma explicação? Não. E marca o quê? Adição também, não é explicação. A expressão agora está empregada no início do discurso para fazer uma referência ao passado. Essa aqui não precisa nem pensar muito, né? A gente sabe que tá errada. Vamos adiante. Aqui a gente só precisa ler essa parte aqui, não precisa ler aquela lá. A respeito dos aspectos morfológicos e de acentuação, analise as assertivas que se seguem. Acertou quem marcou? Letra D. Por quê? Possível não é proparoxítona. Possível é paroxítona. Vamos separar. Possível. A sílaba tônica está aqui. Isso é uma paroxítona terminada em L. E agora aqui. Como é por dentro outra pessoa? A palavra por é um verbo? Não é. O verbo não é um verbo, é uma preposição. Quem é que o saberá sonhar? Quem é um pronome? Sim. Quem é um pronome indefinido. Esse aqui estava bem fácil. Vamos adiante. Aqui a gente também não precisa ler esse texto todo. Vamos lá. Só isso aqui a gente tem que se atentar. Olhando para trás, Célia diz que veio para o Reino Unido com uma ilusão. O verbo destacado nessa frase comporta-se como um verbo Acertou quem marcou? Letra C. Veio é um verbo intransitivo, seguido de um adjunto adverbial para. Ok, corretíssimo. Por que ele não é um transitivo indireto? Indireto é aquele que pede uma preposição. Para não é uma preposição. Por que ele não é transitivo direto? Porque quem vem, vem. É meio confuso de entender. Ó, veio. Quem vem, vem. É um verbo intransitivo. Ele não pede uma complementação. Por exemplo, outros verbos que são intransitivos. Dormir, morrer, chegar, voar, nascer, viver.
chorar. Ok? Vamos adiante. Lembrando que isso aqui é uma revisão do que você já deveria estar estudando. Se você está errando muito, é sinal que você precisa estudar mais um pouquinho. No final, eu quero que você comente aí quantas questões você acertou. Nas alternativas a seguir, está escrito de acordo com as regras da acentuação gráfica. Incrível, florestas, próximo, paz. Acertou quem marcou? Próximo. Porque incrível, tá faltando um acentinho. Florestas não tem acentinho. E paz não tem esse izinho aqui. Esse aqui tava facinho. Vamos adiante. Essa foi de bônus, para você não zerar. Opa. Qual das seguintes opções classifica corretamente a palavra rapidamente? Acertou quem marcou advérbio. Por quê? Terminou em mente, vai ser um advérbio. A menos que seja semente. Semente é só um substantivo. Isso aqui é uma dicasinha, tá? Um bizu. Rapidamente. É um advérbio de modo. Terminou como? Terminou rapidamente. Ok? Se fosse rápido, seria um adjetivo. Se fosse o rápido, seria um substantivo. Verbo não tem como ser, tá ok? Vamos adiante. A gente tem que analisar essa frase. Análise do sujeito da frase. Eu vejo ausência de significação em todas as coisas. Qual é a característica do núcleo do sujeito? A gente tem que achar o sujeito e achar o núcleo. Vamos lá. Acertou quem marcou letra D. Vamos lá. Eu vejo. Quem vê? Eu. Então, eu é o sujeito. E também é o núcleo do sujeito, pois só tem essa palavra. E eu é um pronome pessoal do caso reto. Vamos observar aqui, ó. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átono e dos átonos. Isso aqui também você pode tirar um print que é importante você saber. Tirou seu print? Vamos lá. Próxima questão. Analise a única alternativa na qual a concordância está correta. Acertou quem marcou letra E. Por quê? Seguem anexo. Aqui tá faltando um S. Seguem anexos. Todos os boletos. Ela tinha menos. Menos não existe. Essa aqui eu gosto, hein? Essa aqui é legal. É proibido a entrada. Por que está errado? Por causa desse artigo aqui. Se a gente tira esse A, fica é proibido entrada de bicicletas. Tá correto? Mas quando a gente coloca esse a gente tem que colocar proibida. É proibida a entrada. É proibida a entrada. Entenderam? Agora, se eu coloco proibido a entrada, está errado. Isso aqui eu acho legal. A vizinha ficou meia assustada. Também não está correto. É meio assustada. E meio pode ser o quê? Um advérbio de modo. A vizinha ficou como? Meio assustada. A frase: o livro que li ontem era bastante interessante. Qual é a classe gramatical da palavra que? Esse que aqui, ó. O livro que li ontem era bastante interessante. Acertou quem marcou letra B, pronome relativo. Mas vamos entender o porquê. Quando a gente troca o que pelo o qual ou cujo, ele vai ser um pronome relativo. Se a gente trocar o que e não por isso, se a gente trocar o que por isso,
vai ser uma conjunção integrante. Estabelece uma ligação de uma oração com a outra. Vou dar um exemplo de uma conjunção integrante. Era necessário que você viesse logo. O que era necessário? Era necessário isso. Então, vamos ver aqui. Por que ele é um pronome relativo? O livro o qual li ontem. O livro cujo li ontem. A gente consegue trocar, não pelo cujo, não, o cujo ficou esquisito, mas a gente consegue trocar pelo o qual. Então, é um pronome relativo. Não é um advérbio, não é uma conjunção subordinativa integrante e não é uma conjunção coordenativa. Assinale a alternativa que a oração em destaque é classificada como uma oração subordinada substantiva. Acertou quem marcou? Letra C. Essa aqui é a mesma questão que a gente viu anteriormente aqui, ó, do o qual e do isso. Vamos entender por quê. Meu primeiro presente para Beatriz foi vestido o qual ela usou no enterro da mãe. Então, aqui não é subordinada substantiva, tá? Porque aqui a gente está usando um pronome relativo. Quando for pronome relativo, não é essa oração. É capaz de usar qualquer peça as quais foram do pai. Ou seja, aqui também é um pronome relativo. Meu amigo Zé jamais vestiu novamente o suéter preto, o qual usou no enterro do pai. Todas essas daqui, esses ques, eram pronomes relativos, mas esse que é uma conjunção integrante. Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva. Sabia o quê? Sabia isso. Identificou o pronome relativo que na frase, e se você consegue trocar por isso, é uma oração subordinada substantiva. Ó, sabia isso. E aqui a gente não poderia trocar por isso. Por exemplo, meu primeiro presente para Beatriz foi o vestido isso? Não tem como, entendeu? É capaz de usar a qualquer peça isso? Também não dá. Isso é muito legal. Parece difícil, mas é legal depois que você aprende. Vamos para a próxima. Entretanto, e aí a gente tem a frase. O termo destacado poderia ser substituído pelo que está na seguinte opção, mas mantendo-se a correção gramatical e o sentido original. Acertou quem marcou a letra B. Todavia. Vamos ver aqui, ó. Conquanto é concessiva, todavia é adversativa, porquanto é causal e malgrado é concessiva, tá? Vamos para a próxima. Aqui tá na linha 23, eu deixei marcadinho aqui já, ó, apesar. Na linha 23, a conjunção apesar estabelece qual tipo de relação? Acertou quem marcou letra A, concessão. Aqui, essa tela aqui também é para vocês tirarem print, tá? Que nós temos as conjunções. Nós temos conjunções concessivas, causais, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas, proporcionais, temporais e finais. Então, tira um print aqui. E agora vamos voltar para cá. Por que ela não é uma explicação? Apesar, não tá explicando. Tempo, também não tá falando de tempo. Comparando, não. Comparando seria como se fosse o quê? Como, e ele não tá comparando. É uma concessão. As outras concessivas nós temos embora, conquanto, ainda que, apesar de que e mesmo que. Está quase acabando já. Aqui. A gente vai ler essa frase aqui e vamos responder. Qual
Assinale a alternativa correta em relação à oração presente na... Não está destacada? Perdão, vamos lá. Essa aqui é a oração destacada, ó. Para que fossem enviados à China. Acertou quem marcou. Letra B. Uma oração subordinada adverbial final. Por que final, professora? Aqui eu coloquei o quê? Para a gente diferenciar a oração subordinada da oração coordenada, é o quê? Uma oração subordinada depende de outra oração para ter sentido. E uma oração coordenada, ela é independente. Então vamos ver. Se eu falo para vocês simplesmente, para que fossem enviados à China, isso faria sentido? Não, isso não faria sentido. Então, ela não pode ser coordenada, ela vai ser uma oração subordinada. E daí a gente já elimina essas daqui, tá? Já eliminaria essas. Ela é adjetiva explicativa. A adjetiva explicativa, ela sempre está entre vírgulas. Se tivesse mais uma vírgulazinha aqui, poderia ser. Mas ela é uma adverbial final. Por quê? Porque aqui a gente tem o para. Para quê? Para que fosse... Então, oração subordinada adverbial final. E para a gente finalizar, vamos só mais um aqui. Nos períodos. No período. Eita, No período, assistimos perplexos a um distanciamento cada vez maior entre educação e formação. Os termos destacados exercem respectiva e corretamente a função sintática de... Acertou quem marcou. Letra D, predicativo do sujeito e objeto indireto. Vamos entender o porquê. Assistimos perplexos. Assistimos quem? Sujeito oculto. Nós. Nós assistimos. Perplexos. Não está dando um valor a nós? Não está dando um valor ao sujeito? Lembra da primeira questão que a gente fez? Então, perplexo é um predicativo do sujeito, porque ele está dando um valor ao predicativo... Ele está dando um valor ao sujeito. E não é uma preposição? Há um distanciamento. Então, é um objeto indireto. Sempre que tiver uma preposição, vai ser um objeto indireto. Portanto, gabarito, letra D. E aí, me conta, quantas vocês acertaram? Vocês já estão mandando bem ou precisam estudar mais um pouquinho português? Qual seria a nota de vocês? Por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham ido bem, que estejam todos estudando bastante. E eu peço que, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreve, porque isso é muito importante para o canal. Eu percebi que 80% das pessoas que assistem o canal não se inscrevem. E, poxa, vocês podiam me ajudar, né? Podiam se inscrever para a professora ficar feliz. E se você tiver alguma dúvida, não entendeu alguma questão, quer que eu explique de novo, só comentar, professora, explica de novo, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.